Então, vamos à apresentação dos nossos convidados de hoje. Carlos Felipe Almeida de Oliveira é médico pelo UFRJ, presidente eleito da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, foi coordenador do grupo de trabalho que formulou a Estratégia Nacional de Prevenção ao Suicídio, é membro da Associação Latino-Americana e do Caribe de Prevenção ao Suicídio e coordenador da Rede Brasileira de Prevenção ao Suicídio. Fernando Ribeiro Tenório é psicólogo e psicanalista, mestre em saúde mental pelo IPUB-UFRJ, doutor em teoria psicanalítica pelo UFRJ, psicólogo da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, é professor do Departamento de Psicologia da PUC-Rio e atualmente trabalha como supervisor de saúde mental do Serviço de Saúde da Rocinha e dos Dois Irmãos. Ana Cristina Felisberto é psicóloga, mestre em Psicologia da Personalidade pelo UFRJ, coordenou o Núcleo de Atenção ao Suicídio do antigo ambulatório do Instituto Municipal Felipe Pinel, coordenou a emergência do Instituto Municipal Felipe Pinel, é coordenadora e coautora da formação em terapia familiar do CGT Sandra Salomão, é membro da Associação Brasileira de Terapia de Família e professora da especialização em terapia familiar do IPUB. Agora eu vou passar a vez para Ana Cristina Felisberto, que é a moderadora do nosso encontro. Qualquer coisa eu estou aqui, tá, Ana? Pode falar comigo. Tá bom, Roberta, obrigada. Gente, boa noite. Gostaria de dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença. Esse tema é um tema muito precioso para mim e importante para nós que trabalhamos na área da saúde. E vou estar aqui hoje com vocês, mediando essa conversa, né? Assim, hoje eu comentei aqui antes com o Carlos Felipe e com o Fernando que hoje eu estou no meio de campo, né? Vou passar a bola para eles, vou estar só fazendo, né, alguns comentários. E assim, a gente vai ter um tempo de fala, né? O Carlos Felipe vai começar falando, depois o Fernando, e eu vou fazer alguns comentários e vou abrir para perguntas que, para a gente organizar, eu vou pedir que vocês coloquem as perguntas no chat, tá? E aí eu vou organizando, porque às vezes as perguntas se repetem, então eu vou agrupando as perguntas, tá? Então, assim, a ideia é a gente hoje estar aqui conversando, né? Fazer um bate-papo, a ideia da gente estar fazendo isso de uma forma também informal e podendo trocar um pouco, tá? Então, é isso. Para a gente começar, vou passar a palavra ao Carlos Felipe, tá? E deixar aí o Carlos Felipe passar o recado dele, ele tem muita história para contar, conheço o Carlos Felipe, eu comecei a trabalhar com isso por causa do Carlos Felipe, né, quando ele foi para Brasília para implantar o programa de prevenção ao suicídio, ele me convidou para coordenar o núcleo de atenção ao suicídio do Pinel, não sei se você lembra que você me fez esse convite, né? Isso porque eu era terapeuta de família e a ideia, né, que a gente pudesse fazer um trabalho também com as famílias e, enfim, então é um prazer para mim também estar aqui hoje com o Carlos Felipe, que é também responsável pela minha entrada aí nesse tema que eu tanto gosto de estar pesquisando e pensando. Então, Carlos Felipe, boa noite, e agora é com você. Ok, boa noite a todos, todas. Muito obrigado pelo convite, Ana, Roberta. Boa noite, Fernanda. É um prazer estar junto aqui. É bom, quando eu vi que eu fiquei pensando, bem, o que é que vamos, né, em 20 minutos, é contar um pouco da história, contar um pouco da história. A história, às vezes, se confunde com alguns atos, né, que, de alguma forma, ajudaram a implantar, a iniciar a implantação de uma política
né, de prevenção do suicídio, e é muito... E, assim, eu sempre gosto de me remeter a exatamente o início, né? Quando que isso surge para mim? Isso surgiu para mim, porque isso surge para as pessoas de formas diversas, alguns profissionais têm um envolvimento, porque aconteceram, né? São profissionais sobreviventes, conviveram com, né? com perdas, mas a minha história não foi essa, não. A minha história, eu estava no final do meu mestrado no Instituto Fernandes Figueira, e o meu mestrado, eu tinha um sonho de escrever sobre as epilepsias, porque eu estava no ambulatório de epilepsias infantis, e eu tinha um sonho de entender determinadas epilepsias, particularmente as temporais. Bem, quando eu apresentei o projeto, disseram, não, isso para o mestrado é impossível, isso é só para um doutorado e tal, não sei o quê, é melhor você trabalhar com outro, né, com outro objeto, e tinha né, um banco de dados de 400 crianças com hiperatividade e distúrbio de atenção. E elas tinham sido avaliadas através de um instrumento de avaliação, e na época foi muito bom para mim, porque eu passei um ano estudando com uma profissional o que são os instrumentos de avaliação. Essa é uma área que eu gosto, eu acho importante nas políticas públicas, em geral, mas ali entender os instrumentos, como se constrói o instrumento, a confiabilidade, isso para mim foi muito importante. E eu estava no final da minha tese quando, fazendo todo o levantamento bibliográfico, como começava a aparecer casos de associação entre hiperatividade e distúrbio de atenção, era exatamente a população que eu estava estudando, e tentativas de suicídio, e, às vezes, associando ao uso do medicamento específico né, que é mais utilizado, que é a Ritalina. E aí, quando eu cheguei naquele momento, eu disse, puxa, que coisa interessante de se investigar. Acabei rapidamente a minha tese, porque se eu parasse ali, você sabe como é que é fazer tese, não, tem que focar, e terminei aquilo, e aí saí à procura, né, de o que existe aqui e tal. Naquele momento, os grupos que já existiam, estavam trabalhando, estavam muito, eu acho que muito fechados ainda, trabalhando, né? Neuri, na Unicamp, a Blanca Verlang, na PUC no Instituto de Psicologia da PUC do Rio Grande do Sul, né? Tinham várias pessoas trabalhando isoladamente. Naquele momento, eu disse, bem, eu vou ver o que né? E fora daqui, o que é? Foi quando eu entrei para a Associação Americana de Suicidologia e comecei a assistir o que eles estavam fazendo, o trabalho, como estávamos conversando anteriormente, a questão do suicídio tinha sido uma questão, era já uma questão, desde 2001 nos Estados Unidos, uma questão de saúde pública, por pressão da sociedade, por pressão dos profissionais, por conta dos veteranos de guerra, porque o número de suicídios nos Estados Unidos naquela época estava em torno de 100 mil entre os que voltavam do Vietnã. Então, era uma questão de saúde pública, não havia dúvida nisso, né? Mas, mesmo assim, era preciso tornar isso, formalizar a questão como uma questão de saúde pública, porque senão ficava centrada na questão individual, como um problema daquele indivíduo, e esse era um papel importante, né, da visão que se tinha, né, dos diversos aspectos, né, que estavam relacionados a esse fenômeno complexo, e isso, tornando uma questão de saúde pública, permitia que pudessem ter financiamento de projetos para estudar as questões. Isso era uma questão fundamental. E é muito interessante, porque isso foi há cerca de 20 anos atrás, e agora, recentemente, quando o Ministério da Saúde lançou um plano de controle e vigilância de doenças crônicas e violências, e aí o suicídio
que consegue entrar como um dos temas dentro do plano, que é um plano de 2021 até 2030, e nós, enquanto ABEPS, participamos da audiência, da consulta pública, e pensamos assim, quais seriam já que eles tinham definido metas, né, o objetivo é chegar em 2030 com a taxa de 5,3 por 100 mil habitantes, que é a taxa que foi em 2000, que era de 2015, considerando uma linha base. Assim, o Ministério montou um plano, não tenho a menor dúvida, muito ressonante com o Centro de Controle de Doença, porque parte da vigilância sanitária e epidemiológica do Ministério da Saúde tem uma formação de epidemiologia de campo no CDC, então é uma equipe muito boa nesse sentido. Então, montaram essa proposta, abriram uma consulta pública e nós entramos, e naquela época, foi ano passado, incluímos aí como a questão, que indicadores para avaliar se as coisas estão avançando, nós incluímos, enquanto ABEPS, o volume de financiamento a projetos, sejam instituições da sociedade, sejam instituições públicas, que é um modelo que o próprio Ministério da Saúde e a Secretaria de Ciência e Tecnologia vinha já há bastante tempo adotando, ou seja, recursos para projetos que interessam a uma política nacional. Esse é o foco e essa estratégia. Então, e foi desta forma que, ainda em 2006, nós fizemos convênio com a PUC do Rio Grande do Sul, com a Unicamp, para pedir exatamente o que nós queríamos e que interessava, né? O que interessava naquela época o Ministério, nós estávamos acabando de elaborar as diretrizes, e nós precisávamos de estudos, nós queríamos saber onde estavam os grupos de pesquisa, por exemplo, levantamento de teses. Isso daí foi muito interessante, porque quando nós fazemos hoje uma avaliação desses estudos, e comparando a 20 anos atrás, o salto foi enorme. Ou seja, de alguma forma, as diretrizes conseguiram ajudar, inicialmente, nos municípios e mais pelos órgãos públicos, foi uma referência técnica e política, né? Porque os municípios, dentro do Sistema Único de Saúde, têm uma hierarquia, e eu me lembro que colegas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal me diziam: Felipe, o secretário chega e me pergunta, isso está escrito em algum lugar? O Ministério já definiu? As pessoas diziam: tem a diretriz aqui, e com isso conseguiam captar recursos e ter o apoio dos secretários, o apoio político, porque é uma política que está instituída. Ela não termina de se instituir, né? Quando foi lançada a lei pelo Congresso, me perguntaram: mas para que já tem uma definição? Tá, não importa, o Ministério lança uma portaria, são marcos legais, as políticas públicas se fazem através daquilo que é, a meu ver, debatido. Essa é uma etapa fundamental e muito importante no país com essa dimensão, e aí eu entendo que, quando eu resolvi criar a Rede Brasileira de Prevenção do Suicídio, assumindo essa coordenação, o que eu fiz foi trazer gente que estava isolada em todos os cantos desse grande continente, todo mundo começando a fazer as coisas, perguntando como é que eu faço e tal, e a gente criou essa rede que hoje cresceu, permite a gente estar aqui, estar falando, tá? Não é só no Setembro Amarelo, é dar continuidade a isso. Também eu tenho analisado mais com o CVV, a questão do Setembro Amarelo, o significado de uma campanha, por que essa campanha tem que ser diferente de uma campanha, por exemplo, para diagnóstico de câncer de mama em mulheres, porque é diferente, os objetos são diferentes. Então, qual é o significado de se... tem que conscientizar, mas tem que... nós temos que falar sobre o problema, falar
porque o problema envolve uma questão de saúde mental, mas as portas têm que estar abertas, as pessoas têm que encontrar portas abertas para, né, para encontrar né, quem vai atender. Né? A clínica não é burocrática, a crise não é burocrática, a clínica não pode ser burocrática nunca, mas a crise não é burocrática. Né? Então, a organização dos serviços tem que se adaptar, e, para isso, eu vi um trabalho que, em 2013, o Centro de Estudos Políticos do Conselho Federal de Psicologia elaborou sobre um grande inquérito com os psicólogos para saber o que eles faziam dentro dos CAPs. Ora, os CAPs, por definição, eram centros para tratamento dos pacientes mais graves. Isso incluía, assim, não se pensou naquela época na questão do suicídio, e muito provavelmente porque as taxas nacionais eram uma taxa baixa, no contexto, é uma taxa baixa, embora nós tenhamos taxas muito altas e uma tendência aumentando na população jovem, mas não se... Mas a questão é... Ou seja, eu peguei um rumo aí, agora me esqueci, mas tudo bem. Vamos retornar aqui. Uhum. Bem, vamos lá. Essa é uma questão que hoje me preocupa profundamente, que é a questão da vigilância epidemiológica, da questão de terem lançado, ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde lança uma proposta e um plano, e bem recentemente eu perguntei, mas e aí, como é que é isso? Não teve resposta, porque definiram o que seria uma política de prevenção de suicídio. Fizeram um certo esquartejamento dentro da saúde mental. Não tem política de prevenção de suicídio sem uma política de saúde mental. Essa é a questão, porque grande parte da população tem transtornos. Então, isso tem que estar associado. Né? E, nesse momento, quer dizer, isso que estava junto dentro do Ministério da Saúde, eu considero que essa é uma questão do Ministério da Saúde, essa é uma questão de saúde pública, e é do campo da saúde mental. Aí saiu, né? Então, drogas e outras substâncias foi para o Ministério da Cidadania, para as comunidades terapêuticas que estão sendo financiadas por aquele ministério. A prevenção do suicídio foi para o Ministério da Família, e está sendo feito um projeto piloto em Bauru, seguindo uns métodos de espiritualidades e não sei o quê. Ou seja, onde isso vai dar, a gente pode prever, ou não vai dar em nada. E a minha questão hoje com o Ministério, a minha questão exatamente tem um plano, foi lançado, concordamos com esse plano, apoiamos esse plano, porque ele segue orientações nítidas e claras de estudos epidemiológicos. Né? Quer dizer, quando faz uma avaliação para 2030, é assim, porque sabemos que taxa não é um bom indicador de avaliação para uma intervenção que estamos começando. Por exemplo, se eu acabei de treinar 100 profissionais de saúde no sul do Brasil, eu não vou ter uma resposta imediata sobre as taxas. Então, as taxas têm que ter um distanciamento das intervenções. Mas, na verdade, é saber assim, o que vamos fazer para atingirmos essa meta que está se propondo. Porque, em 2013, também, o Brasil assinou um acordo na Organização Mundial de Saúde em que iria reduzir em 10% a taxa de suicídio em 2020. Mas é claro que não ia baixar, acabou subindo, mas não ia baixar porque ficaram de braços cruzados. Se nada acontece mesmo. Né? Então, efetivamente, quer dizer, continuou aumentando a taxa de suicídio entre populações indígenas na região do Mato Grosso do Sul, em Dourado, entre jovens em Teresina, jovens em Porto Alegre e vários outros. Ou seja, não foi feita nenhuma intervenção.
para que encontrássemos um resultado mais adiante. Eu acho que, na realidade, é assim, quando eu me lembrei o que é que eu estava falando, se não trabalharmos em rede, não vai adiantar absolutamente nada. Eu acho que, assim, quando eu montei essa rede, quer dizer, eu montei, na realidade, um blog. Montei um blog que... não era um blog, era um blog, porque era mais fácil eu mesmo poder intervir, disse assim, vamos tornar isso aqui, vamos chamar as pessoas para cá, vamos publicar, vamos botar trabalhos, referências, né? um Google Online, um Google Tradutor, e aí a gente começa a descobrir alguém lá em Boa Vista, no hospital, está desenvolvendo o trabalho, e as pessoas quem estava isolado estava aspirando isso. E eu acho que conseguimos fazer o congresso em Montevidéu, foi a primeira vez que fizemos um congresso aqui na América Latina, e a gente apoiou esse congresso, foi muito importante a ida dos brasileiros no congresso, todo mundo hoje tem isso como uma referência, e isso tudo, na realidade, foi um aprendizado. Eu aprendi, né, dentro da Associação Americana de Suicidologia, que permitiu eu ver como é que eles estavam trabalhando, os profissionais, junto com os sobreviventes, que eram os familiares eram fundamentais, familiares, amigos, todos eram fundamentais durante os congressos, eles participavam de workshops, por exemplo, para o mesmo tipo de trabalho que o CVV realiza, e eles discutiam questões muito específicas, muito interessantes, com o que fazer com os chamadores crônicos, que ligam sempre à mesma hora, já identificam que tem alguém dentro da chamada e procura fazer um vínculo ali, como lidar com isso, como cortar uma ligação. Questões muito, muito interessantes do ponto de vista de um suporte, que eu acho que essas organizações podem dar conta, podem ajudar. Claro que, com certeza, com supervisão, particularmente quando se trabalha jovens com jovens, eu vi isso, essa experiência que eu também achei bem interessante, né? Mas os jovens precisam também ter uma supervisão para lidar com o outro, e às vezes, nessa chamada, né? Imagina, isso era muito antes da pandemia. Então, os jovens tinham maior acesso aos chats. Então, por exemplo, né? Um exemplo, o CVV não recebia muito menos chamadas de jovens naquela época, já na hora que abriu o chat, o número aumentou, porque era uma nova forma de comunicação, né? Então, sem dúvida, trabalhar em rede é fundamental. Eu tenho hoje uma visão muito clara de que né, a política não é apenas um documento, né, mas é o arcabouço, tanto administrativo quanto de marcos legais. Né? Um exemplo que para mim é muito claro é o SUS. Desde aquele início da construção, a quantidade, o volume de arcabouço, de marcos legais, portaria, que define toda essa sustentabilidade do SUS, né? Esse financiamento para o sistema inteiro no país, essas questões, isso que marca uma política. Então, hoje, nós temos que ver como lidar com essa política, né? O que vai ficar, o que está se debatendo exatamente em relação à política de saúde mental, porque está se entrando, né? Tem algumas questões sendo tratadas com uma certa simplicidade, né? Eu acho que isso, sem dúvida, é uma questão bastante importante. Nós não sabemos efetivamente todo o impacto da pandemia sobre as diversas populações. Alguns meses atrás, a Lancet lançou um trabalho comparando o efeito dos bombardeios
em Londres, em várias cidades, e comparando hoje ao isolamento das crianças, que na época da Segunda Guerra também ficaram isoladas, não iam para a escola, ficavam nos abrigos, isolados, e que foram acometidos de mais ansiedade, de mais depressão e tal, e começaram a comparar com o fenômeno hoje da pandemia, do isolamento social dos estudantes, porque desde aquela época, para os ingleses, nós não passamos por isso, porque nós não tivemos bombardeios no Brasil, mas Londres, que passou por isso, e as outras cidades viveram uma situação de isolamento, fechamento de escolas, tudo isso por anos. Então, esse estudo me pareceu um estudo muito interessante do ponto de vista de se comparar, porque, né, mesmo as outras pandemias não foram assim, as repercussões não foram assim. Então, essa é uma questão importante, porque nós sabemos que isso vai ter, né, tem um impacto agora e tem um impacto à frente, né? Tem um impacto... Bem, eu acho que isso, sem dúvida, é uma questão importante. Eu fico feliz quando eu vejo que na realidade, hoje, dentro da associação, e eu digo assim, a associação, temos hoje cerca de 500 associados, mas cada um desses associados, de alguma forma, é uma instituição. Toda diretoria cada um vem de dentro de uma instituição. Então, porque são instituições que né, que estão trabalhando, estão dando cursos, estão elaborando materiais interessantes, né? E, né, nós, bem recentemente, né, estivemos participantes da CPMI das fake news, porque a CPMI das fake news tem um primeiro nível, que é a questão eleitoral, as fake news eleitorais. Mas o segundo é a indução de crimes de violência contra crianças, adolescentes e vulneráveis. E porque isso consta do Código Penal, porque a inclusão, né, de mensagens suicídio ou induzindo métodos, ensinando métodos, ela está no Código Penal, mas como quando o Código Penal de 40 não havia ainda internet, não havia, quer dizer, né, o jovem verso de Goethe não é, o efeito Goethe não se aplica, né, é totalmente diferente, em 40, né, e hoje uma internet que manda mensagens muito rapidamente e atinge um impacto muito grande. Participamos a convite da CPMI no sentido de afirmar que consideramos que esse era um crime, e conseguimos apoiar a posição de que os vulneráveis também fossem incluídos, e aí aqueles com transtornos mentais, porque eles podem ser afetados por essas, né, por essas induções dentro da rede internet. Então, esse é um trabalho que a gente vem acompanhando, assim, e é muito importante. Não? É muito importante porque a internet pode nos ajudar em vários momentos, né? Agora, a gente também tem que ter uma segurança, diríamos, uma segurança sanitária, e aí a gente tem feito parceria com várias instituições nesse sentido, para ampliar esse debate, né? Bem, essas coisas eu até convido para vocês verem na página da ABEPS, que a gente tem lá, né? Atualiza essas informações quando é possível. Eu acho que eu vou parar por aqui. Roberta, Ana, cadê a Ana? Né? Estou aqui, Felipe. Já passou 20 minutos, eu sei que passou. Vamos fazer. Né? Eu joguei uma opção de... Tá ótimo. De coisas Passou aí. a bola aqui. Tá ótimo. Gente, desculpa, minha internet caiu, mas já se restabeleceu aqui. Tá? Eu perdi um pedacinho da fala do Felipe, mas consegui voltar a tempo. Vamos passar agora, então, a palavra para Fernando Tenório. Bem-vindo, Fernando. Obrigada mais uma vez. Bom, obrigado a vocês pelo convite, Roberta, a Sandra, que não está aqui na sala ainda. Obrigado a Ana pela mediação. A Ana
foi uma colega na Secretaria Municipal de Saúde do Rio, na rede de saúde, né, no trabalho da rede de saúde do Rio. Digo foi porque ela se aposentou, está gozando do merecido descanso depois de provavelmente 30, 35 anos de dedicação ao serviço público de saúde. Então, é um prazer te reencontrar, Ana. Bom, primeiro só dizer que, diferente do Felipe, que é um especialista no tema, mas muito mais do que isso, um pioneiro, um cara que tem uma importância histórica por ter levantado a bandeira dessa questão como um tema específico de saúde pública que devia ser enfrentado enquanto tal, e não secundariamente, por exemplo, a questão das depressões, secundariamente a questão das drogas ou outras, né? Mas como um tema em si. O Carlos Felipe é um pioneiro no erguimento, vamos dizer assim, dessa questão para os serviços de saúde e também para a academia. Mas, diferente dele, eu não sou um especialista, né, no estudo desse tema. Então, na verdade, eu me aproximei do tema, acho isso importante contar também, porque cada um tem o seu caminho. Eu me aproximei do tema porque, enfim, eu vou dizer isso com alguma dor, mas de tantos em tantos anos, infelizmente, a gente tem notícia, a gente se depara com um suicídio na nossa comunidade acadêmica da PUC. Quando acontece um suicídio de um aluno, que é sempre um jovem, é uma coisa muito impactante para nós, professores, que conhecemos o aluno, eventualmente nos perguntamos se não podíamos ter percebido no aluno algum isolamento, alguma idiosincrasia, enfim, e muito impactante para os outros alunos, evidentemente, né? E isso aconteceu, eu dou aula na PUC há 20 anos. Quando eu fui aluno da PUC, um amigo meu cometeu suicídio do curso de engenharia, ele morava na minha rua, a gente às vezes ia junto para a faculdade, a psicologia e a engenharia eram no mesmo andar. E nesses 20 anos que eu dou aula na PUC, eu tenho lembrança de uns 3 ou 4 suicídios de alunos da psicologia. E da última vez que isso aconteceu, isso mobilizou muito os estudantes, e eu me dei conta de que a PUC não tinha um ensino formal sobre a questão do suicídio no curso de psicologia, como ainda não tem, na verdade, uma abordagem regular disso no curso, não tem. Mas eu me senti na obrigação, para com os alunos, de desbravar junto com eles esse tema, que era um tema que eu só conhecia superficialmente, mas que eu achei que seria interessante como formação clínica e também, vamos dizer assim, pessoal e comunitária para todos nós, para mim e para os alunos que se engajaram na disciplina, a gente estudar esse tema juntos, um tema que nos concernia a todos. E a gente fez isso e foi muito interessante, a gente recebeu alguns convidados que nos ajudaram muito a pensar. Eu não estou me lembrando do nome de todos, eu queria me lembrar particularmente do nome de uma ex-aluna, depois eu vou procurar no WhatsApp o nome dela. Tinha sido minha aluna na PUC e depois se tornou uma pesquisadora do tema na Fiocruz, deu uma contribuição muito importante, mas especialmente o Carlos Eduardo Estelita Lins, que é um psicanalista e psiquiatra do serviço público que desenvolve trabalho sobre suicídio na Fiocruz e que nos disse na ocasião uma coisa também impressionante, que na Faculdade de Medicina não existe uma cadeira eletiva que seja sobre o suicídio. O suicídio também é tratado como, vamos dizer assim, uma aula de uma única matéria de psiquiatria que os médicos têm em 6 anos de graduação. Então, o primeiro ponto a dizer sobre o suicídio é que esse ato de desbravamento que o Carlos Felipe fez em relação à questão na sociedade, na comunidade acadêmica, como ele mesmo disse, ele ainda está ele ainda necessita de outros passos, né? E eu diria talvez que o principal deles, o principal não sei, que pretensão minha, mas para mim que sou professor, que fico concernido enquanto professor, eu diria que muito importante seria incluir o suicídio como um conteúdo programático obrigatório das profissões de saúde em geral. São, sei lá, 13 profissões de saúde que a gente tem regulamentadas assim no Brasil: psicologia, medicina, serviço social, não sei se é estritamente de saúde, mas enfermagem, musicoterapia, terapia ocupacional, sei lá, tem outras tantas.
Eu acho que, pelo menos na psicologia e na psiquiatria, o suicídio devia ser matéria obrigatória. O estudo do suicídio devia ser matéria obrigatória, e não é. Então, essa é uma primeira coisa. Eu levantei apressadamente aqui para o encontro de hoje, eu levantei algumas coisas que eu tinha levantado já para a disciplina, que eu acho que todo mundo mais ou menos sabe, mas só para a gente caminhar juntos. São entre 800 mil e 1 milhão de suicídios por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde, e no Brasil, em torno de 10 a 12 mil suicídios por ano. É muita coisa, é muita coisa. Eu não tive tempo de encontrar qual é a posição geral do suicídio entre as causas de morte no geral da população. Mas entre os jovens, em que ele é sempre mais brutal, não é sempre mais brutal, não, ele é muito brutal nos idosos também. Você pensar que uma pessoa viveu 70 anos de uma vida para concluir, 70 e tantos anos de uma vida para concluir, que ela não vale mais a pena ser vivida num dado momento, é tão brutal quanto, eu acho, um jovem aos 20 ou 25 também concluir que não tem sentido continuar a existência, né? Mas entre os jovens, ele ora é citado como a segunda causa da morte entre os jovens, ora como a terceira causa da morte entre os jovens. A primeira sempre são os acidentes de trânsito, e a que alterna na segunda posição com o suicídio são as outras formas de morte violenta, por assassinato, briga, etc. Então, o Brasil tem uma taxa proporcional de suicídios por 100 mil habitantes não muito alta, são 4,6, 4,8 suicídios por 100 mil habitantes. Eu não sei qual é a taxa mundial, eu não achei, nas coisas que eu tinha levantado para a disciplina, que eu procurei agora de novo, eu não achei, mas na China, por exemplo, são 16, 4 vezes mais, 16 por 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, 12 por 100 mil habitantes. No Japão, 16 por 100 mil habitantes. Na Rússia, muito mais. Não achei agora a anotação. Mas, apesar da taxa do Brasil ser relativamente não muito alta, dada o tamanho da nossa população, o número absoluto de suicídios no Brasil é muito grande. Então, isso justifica, de fato, que haja uma política de saúde mais especificamente voltada para a prevenção do suicídio. Bom, prevenção do suicídio. É possível prevenir o suicídio? Obviamente que, num sentido total, não é possível prevenir o suicídio. Mas a gente tem que entender prevenção, a gente tem que levar em consideração duas coisas. Primeiro, entender prevenção do suicídio como intervenção, tanto em nível coletivo quanto em nível mais micro, intervenção sobre os fatores que ou expõem mais ao risco de suicídio ou protegem contra o risco de suicídio. Então, quando a gente fala de prevenção do suicídio, a gente está falando de intervenções que possam diminuir a exposição dos indivíduos aos fatores que favorecem o suicídio e aumentar os fatores que protegem um indivíduo do suicídio. A gente não precisa saber a causa de uma doença para fazer prevenção dessa doença. O exemplo que todo livro de saúde coletiva fala é da epidemia de cólera na Inglaterra, sei lá em que século, em que não se conhecia, isso é anterior à microbiologia do Pasteur, não se conhecia o micro-organismo responsável pela cólera, portanto, não se conhecia a causa do cólera, a etiologia do cólera, e, no entanto, uma autoridade pública de Londres, que eu nem sei se era uma autoridade de saúde, provavelmente sim, chamada Snow, identificou que a epidemia do cólera estava acontecendo nos bairros que consumiam água de um determinado reservatório e não estava acontecendo nos bairros que consumiam água de outro determinado reservatório. Então, sem saber a causa médica do cólera, foi possível intervir sobre os fatores que predispunham ao cólera, que expunham ao cólera, e com isso prevenir a ocorrência controlar a epidemia.
A mesma coisa, mal comparando, é uma metáfora, é uma analogia como toda imperfeita, mas mal comparando, a gente não pode dizer que a gente sabe a causa de um suicídio, não é? Nem de um suicídio especificamente, nem do suicídio enquanto entidade clínica, vamos dizer assim. Ou mesmo enquanto fato social, como queria o Durkheim. A gente não tem como dizer que a gente sabe a causa do suicídio. Mas mesmo sem saber a causa, a gente tem como intervir, a gente consegue identificar os fatores que favorecem o suicídio e os fatores que protegem do suicídio. Então, quando a gente fala de prevenção do suicídio, a gente fala, antes de chegar mesmo no nível clínico, da intervenção individual com o paciente com risco de suicídio, a gente fala de intervenções em política pública que protejam, aumentem os fatores de proteção e controlem, diminuem os fatores de risco para o suicídio. Então, quais são considerados os fatores de risco e os fatores de proteção? Os fatores de proteção são mais ou menos óbvios, quer dizer, nada é óbvio, mas, enfim, são fatores que depois que a gente ouve, a gente reconhece com bom senso que são fatores... Eu não controlei meu tempo, tá, Ana e Roberta? Depois vocês me digam aí. Então, os fatores de proteção que o sujeito disponha na sua vida, no seu cotidiano de vida, do apoio da família, de amigos, de relacionamentos significativos. Isso é um fator de proteção por si. O oposto do isolamento social, que é um fator de risco, por exemplo, né? Um sujeito que tem crenças religiosas e culturais, sem entrar num juízo de valor, eu, por exemplo, não tenho, então não é um juízo de valor sobre se a gente deve ter ou não crenças religiosas, mas é sabido que um sujeito que tem crenças religiosas e culturais, ele tem um fator de proteção contra o suicídio. Um sujeito que está envolvido na sua comunidade, tem uma participação na vida comunitária, isso é estatisticamente considerado um fator de proteção contra o suicídio. Um sujeito que tem uma vida social satisfatória, seja lá o que isso signifique, mas é assim que está escrito nos manuais de prevenção do suicídio, é assim que está escrito na cartilha da OMS. Depois, no final, eu vou dar 2 ou 3 indicações bibliográficas para quem quiser ler coisas bem resumidas sobre isso e que ajudam a gente a se situar no geral, tá? E, finalmente, o acesso a serviços, cuidados e tratamento, quando for o caso, de saúde mental. É também um fator de proteção contra o suicídio. Já os fatores de risco são vários, né? Porque elenca-se uma série de circunstâncias que são ou fatores predisponentes ao suicídio, ou fatores desencadeantes imediatos do suicídio. Isso também varia também a distância, a relação de tempo, de temporalidade entre esse fator e a ocorrência do suicídio, né? Mas, enfim, perdas pessoais significativas e abruptas, como, por exemplo, a perda de emprego, um rebaixamento da situação econômica, uma falência, uma humilhação pública, a morte, evidentemente, de uma pessoa próxima. Então, essas perdas pessoais significativas abruptas são um fator de risco para o suicídio. Experiências de humilhação pública, como, por exemplo, entre os jovens e adolescentes, o bullying sistemático, violento, agressivo. Eventualmente, agora, hoje em dia, tem o bullying digital também, né? História de abuso, de ter sofrido sistematicamente ou significativamente abuso físico e sexual ao longo da vida. Isso é que eu digo que é um pouco de bom senso pensar isso. Sentimentos de baixa autoestima, de desvalorização de si, o que a psiquiatria chama, que é uma expressão que eu nem gosto, acho um pouco imprecisa, de menos-valia. Sentimentos de desesperança, a ocorrência verificada de comportamentos impulsivos graves e comportamentos autolesivos, quando observada, deve-se considerar que aquilo favorece, aumenta o risco de suicídio ou de uma tentativa de suicídio naquela pessoa. Doença física, dor crônica, a exposição ao suicídio de outras pessoas. Isso é um fator super complexo que não vai dar para a gente discutir hoje, mas quando a gente aborda o suicídio, tem já um grupo de psiquiatras que eu conheço especificamente
que tem estudado a questão dos sobreviventes do suicídio, que é uma coisa dura, você ser, por exemplo, um pai, uma mãe que sobreviveu ao suicídio de um filho, um irmão que sobreviveu. Vocês sabem, né? A dimensão de amor e ódio e de rivalidade que existe entre os irmãos. Então, quantas vezes um irmão não vocifera da boca para fora, ou até com algum sentimento, seria melhor que ele morresse. Quantas vezes um irmão não tripudia sobre o outro? Bom, aí esse outro se suicida, não necessariamente numa relação direta com isso. Então, o que é sobreviver ao suicídio de uma outra pessoa? Mas, enfim, voltando aos fatores de risco, a exposição ao suicídio de outras pessoas. Como eu já disse, o isolamento social, não no sentido da pandemia, que a gente está tendo que praticar, que a gente teve que praticar, porque agora ninguém mais está praticando, mas que a gente teve que praticar o isolamento social. Mas o isolamento social como condição existencial, como condição de vida. O sujeito que tem uma condição de vida solitária e não tem a quem recorrer. Não é? Uma coisa que a gente não fala muito, a gente não se dá conta muito, mas a ocorrência de uma tentativa anterior de suicídio deve ser considerada pelo clínico um fator de risco importante, diferente de uma ideia que a gente tem de que ele tentou uma vez, não conseguiu, caiu em si, de que queria viver e nunca mais vai tentar. Isso não é verdade. E a exposição a guerras e desastres. O Carlos Felipe falou dos bombardeios em Londres. A gente não sabe ainda se houve um aumento, a gente imagina que sim, mas a gente não sabe ainda se houve um aumento efetivo de casos de suicídio por conta da pandemia do coronavírus e com que variação de país para país. O que a gente sabe, com certeza, é que a pandemia do coronavírus aumenta certos fatores de risco entre esses elencados, né? Ela causou a perda de emprego ou uma decadência econômica importante para muitas pessoas. Ela, incrivelmente, isso é duríssimo, ela aumentou os casos de violência doméstica contra a mulher e contra crianças por conta da hiperconvivência familiar. Isso eu acho uma das coisas mais tocantes da experiência coletiva que a gente viveu nesse ano e meio. Que as famílias tendo sido obrigadas a conviver, não sei quantos... Disseram que ia ter um baby boom, né? Não teve baby boom, teve divórcios. Mas, além disso, teve um aumento dos registros e do conhecimento, mesmo não oficial, que se tem de situações de violência contra a mulher e de violência contra a criança, né? Um aumento que eu não conheço a estatística disso, mas que a gente percebe nos consultórios e no serviço público de depressão, situações de depressão e ansiedade, o isolamento, obviamente, e, em alguns casos, o acesso a serviços de saúde. Por exemplo, toda a atenção primária no Rio de Janeiro está muito mobilizada para a vacinação nesse momento, com justa razão. Isso daí certamente se faz às expensas de esforços que eram empreendidos em outras atividades de cobertura em saúde, como visitação domiciliar pelos agentes comunitários de saúde, horário de funcionamento de certos serviços que passam a funcionar exclusivamente para vacinação no sábado, por exemplo. Enfim, então a pandemia também aumentou certos fatores de risco para o suicídio. Eu não sei, eu tenho pouco tempo, eu queria terminar com uma pequena recomendação clínica, vamos dizer assim, e eu queria terminar fazendo um exercício com vocês, que é o seguinte: a Organização Mundial da Saúde publicou uma cartilha de prevenção do suicídio, que foi traduzida para o português de Portugal, na verdade, mas que está acessível na internet. Eu vou dar a referência para vocês depois. E nessa cartilha, eles falam de 10 mitos sobre o suicídio. Sim ou não, verdade ou falso? E aí a gente vai fazer esse exercício para terminar. Mas antes dele, eu queria fazer uma consideração sobre a questão clínica, que é a seguinte: embora isso apareça lá nos mitos, jamais subestime uma ideação suicida. Isso é diferente de você ficar alarmado com um pensamento suicida e se desesperar diante do seu paciente, imobilizar a família dele e contar para todo mundo, e você mesmo se mostrar
assustado. Não, isso vai fazer ele perder a confiança em você. Seja na confiança que ele pode ter de te contar as coisas e você manter as coisas no registro do sigilo, da confiança que ele tem em você, seja a confiança de saber que você é uma pessoa serena, que vai poder ajudá-lo no momento em que o direito a estar desesperado é dele, não do terapeuta. Então, não é se desesperar com uma ideação suicida de um paciente, mas é jamais subestimar. Jamais achar que é para chamar atenção, que é da boca para fora. Jamais. Receber com seriedade. Receber com seriedade. Dizer, perguntar, sem esse tabu de que falar induz ao suicídio, não. Fazer alarde, fazer espetáculo do suicídio, sim, induz ao suicídio. Mas falar não induz ao suicídio. Falar ao contrário. Às vezes, quando você dá ao paciente a chance de falar, que pensa nisso, sim, e aí abrir a caixinha de Pandora e começar a falar das coisas que estão envolvidas nisso para ele, ao contrário, isso é um fator de proteção, não um fator de indução. Essas indicações bibliográficas que eu vou dar, tem algumas recomendações de como abordar, o tipo de frase que se pode usar, o que é mais específico da abordagem do serviço de urgência e emergência, o que é mais específico da abordagem, eventualmente, numa psicoterapia. Então, desculpa, eu acabei pulando, antes de terminar com os 10 mitos, eu vou só, ficou meio abrupto assim, estava encadeado, mas eu perdi o encadeamento, eu vou só, quando eu falei da coisa da prevenção, que eu falei do reservatório de água e tal, era para passar para o ponto seguinte, que é o seguinte, que consenso que existe hoje, globalmente, chancelado pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, que consenso que existe hoje sobre as estratégias de prevenção do suicídio que são mais eficazes, que são efetivamente eficazes. Entendendo, de novo, prevenção do suicídio não é impedir que os suicídios aconteçam, mas é diminuir a exposição aos fatores de risco e favorecer os fatores de proteção, né? Então, a OMS elencou pelo menos 4 manejos de política pública, manejos coletivos, manejos sociais da questão do suicídio, que são comprovadamente eficazes. O primeiro é óbvio, a oferta de tratamento para as pessoas com transtorno mental. Um esquizofrênico sem tratamento está mais sujeito ao suicídio, um deprimido sem tratamento está mais sujeito ao suicídio do que um deprimido e um esquizofrênico com tratamento. A segunda coisa, importantíssima no Brasil de hoje, a restrição do acesso aos métodos e instrumentos comumente empregados para o suicídio. Por que eu disse que isso tem tudo a ver com o Brasil de hoje? Porque os 3 métodos mais utilizados para o suicídio são o suicídio por arma de fogo, o suicídio por ingesta de pesticidas e agrotóxicos e o suicídio por enforcamento. Pelo menos os 2 primeiros desses fatores podem ser fortemente controlados por políticas governamentais. E, atualmente, as políticas governamentais no Brasil são hiperpermissivas em relação ao acesso a armas de fogo e à proliferação dos pesticidas e agrotóxicos vendidos cada vez com menos controle, etc. Né? Então, a restrição do acesso aos métodos e aos instrumentos e aos meios é uma estratégia de prevenção eficaz. Eu falei em termos de política pública, mas em termos individuais também. Se você está com uma pessoa com risco de suicídio, uma coisa que você tem que fazer é tirar dela o acesso aos meios com os quais ela pode se suicidar. Isso é super difícil, porque uma faca de cozinha pode servir para o suicídio, né? Uma lâmina de barbear pode servir para o suicídio, uma tesoura comum. Eu falei de 2 métodos, né? Armas de fogo e pesticidas. O terceiro método é mais difícil de evitar ainda, é o enforcamento. Hoje, infelizmente, hoje de manhã, numa supervisão na Rede Pública de Saúde Mental do Rio de Janeiro... Fernando, só para finalizar, você já... Estou ali, mas você finaliza, só para... 2 minutos. A restrição do acesso aos métodos. O terceiro fator de prevenção, uma abordagem adequada da questão do suicídio pelos meios de comunicação, o que significa informativa, porém discreta, jamais detalhando meio, local, jamais dramatizando as razões do suicídio, jamais glamourizando o suicídio como uma saída nobre. Enfim, então, o terceiro fator é a abordagem pelos meios de comunicação. E o quarto fator, no qual o Carlos Felipe está engajado, todos nós,
programas de treinamento, educação, informação, sensibilização, capacitação em escolas, os profissionais de educação, em trabalhadores de saúde, os profissionais de saúde. Se vocês acharem que é interessante, eu leio rapidinho, demora um minuto, 2 minutos, eu leio rapidinho os mitos sobre o suicídio que a OMS divulgou na cartilha. A gente pode fazer esse exercício. Posso, Ana? Sim, sim, sim. Então tá. Mito 1. As pessoas que falam sobre o suicídio não farão mal a si mesmas, pois querem apenas chamar a atenção. Não preciso nem perguntar. Em sala de aula eu pergunto, vocês acham que é falso ou que é verdadeiro? Bom, falso. Né? Todas as ameaças de se fazer mal devem ser levadas a sério. Mito 2. O suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso. Falso. Bom, se é mito é porque é falso, né? Falso. Isso é muito importante para os clínicos e para as nossas relações pessoais. Muitos, a maioria talvez dos indivíduos suicidas, em algum momento comunicam verbalmente ou pelo comportamento o fato de que estão habitados por uma ideação suicida. Por exemplo, um cara já mais maduro ou idoso que começa rapidamente a ajeitar testamento, ajeitar a distribuição de bens, deixar a vida arrumada, por exemplo. Um outro que se isola, que prejudica seu desempenho nas atividades que antes desenvolvia. Mito 3. Os indivíduos suicidas querem mesmo morrer ou estão decididos a se matar. Não é que não queiram ou que não estejam decididos, mas esse mito é falso porque sempre o suicida está, no mínimo, ambivalente. Em algum momento do seu percurso que culminou no suicídio, ele esteve, no mínimo, ambivalente em relação a isso. E perceber essa ambivalência é importante para a gente poder intervir. Quando o indivíduo mostra sinais de melhoria ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. Não. A psiquiatria clínica já sabe disso há muito tempo. Um deprimido, o momento de mais risco de suicídio não é no pior momento da depressão, porque ali ele está numa certa inação e inércia que sequer o suicídio ele comete. O momento de mais risco de um deprimido é quando ele começa a melhorar. E, como a gente já viu, uma tentativa de suicídio anterior não quer dizer que não fará outra. Eu acho que os outros suicídios, os outros mitos, desculpa, de algum modo ou de outro eu já abordei ao longo da minha exposição, então acho que a gente pode terminar por aqui. Eu vou colocar no chat 2 indicações, tá? Esse livrinho aqui é muito bom, é pequenininho e ele é super didático. O Suicídio e Sua Prevenção, do José Manuel Bertolotti. Vou colocar no chat. Obrigada, Fernando. Obrigada, Felipe. Vou fazer um breve comentário. Eu fiquei lembrando aqui, quando eu comecei a trabalhar com essa questão do suicídio, aí eu conheci a Tânia Lois, né, que era epidemiologista, e uma das primeiras coisas que ela me disse, porque nós tínhamos criado, nós, eu digo nós, município, né, e foi o Carlos Felipe, na verdade, na época estava na Secretaria de Saúde, que criou aquela ficha de notificação de tentativas de suicídio. A ideia era a gente conhecer a clientela, né? Então, e aí eu acabei me debruçando com a Tânia por um período, né? Sobre essas fichas, né? E o que a gente via, né, que o Carlos Felipe, né, já sabe disso, mas é que as pessoas que tentavam suicídio, elas tinham procurado um serviço de saúde pelo menos um mês antes, no último mês, por algum motivo, tá? E aí algum motivo era uma dor de cabeça, qualquer coisa, né? Essa informação ela foi muito preciosa quando eu fui trabalhar com capacitação das equipes de saúde da família, e aí eu falava sobre isso com eles e da importância da escuta, né? Os médicos de família que a gente estava no nosso primeiro grupo, eu lembro do incômodo deles com os chamados poliqueixosos, né? Que procuravam o tempo todo o serviço de saúde com alguma queixa física, né? Não falava nada sobre nenhuma ideação suicida, estava lá para ser escutado, né? Quer dizer, por trás da queixa física havia um pedido de ajuda, né? Então, eu fiquei lembrando disso,
e me deu vontade de compartilhar com vocês, assim, a partir até da fala que vocês trouxeram, né? Pensando nessa questão, inclusive, da prevenção, aí retomando também esse trabalho, que eu acho que foi um marco, quando o Carlos Felipe, né, criou o Núcleo de Atenção ao Suicídio, que depois eu fui, né, dar seguimento ao trabalho dele, a ideia era que a gente pudesse exatamente acolher as pessoas após a tentativa de suicídio, porque naquele momento nós não tínhamos uma rede ainda de saúde mental organizada, nós não tínhamos saúde da família, né? Nós não tínhamos nem CAPs, estava começando a ser implantado na cidade, era um outro momento. Então, nós tínhamos ainda os grandes ambulatórios, e naquele momento o ambulatório do Pinhão era um grande ambulatório. Então, essa ideia foi brilhante, né? Quando você pensou nisso, Felipe, que foi de criar aqueles grupos de recepção, onde nós podíamos receber as pessoas que tinham tentado suicídio, e, a partir dali, então, a gente fazia um acolhimento e até depois redirecionar para a rede, né? Então, trabalhando nessa dimensão da prevenção, né? Quando você intervém após uma tentativa, que a gente sabe que o primeiro mês é um mês de um risco maior, né, de uma nova tentativa, e que o maior preditor de uma nova tentativa, né, o Fernando trouxe a questão dos fatores de risco, o maior preditor é exatamente uma tentativa anterior. E aí, quando a gente fala em tentativa, outro dia eu fui dar uma supervisão, e aí a pessoa só tomou um remédio, né? Assim, eu me surpreendo quando eu escuto isso de um profissional de saúde, né? Independente da especialidade, né? Que é isso, a gente ainda é muito mal formado, né? Nas nossas graduações, né? E nas nossas graduações a gente fica muito mais voltado para o tratamento, né? A gente não trabalha com a ideia de promoção de saúde, a gente não trabalha com uma visão ampliada da saúde, né? Então, me surpreende quando alguém me dá, foi só, porque tomou só remédio, ou foi só para chamar a atenção, né? A gente aprende que não importa, né, se foi uma tentativa mais grave ou menos grave, foi uma tentativa. Quando eu comecei a estudar a questão do suicídio, eu me surpreendi com um conceito, que era o conceito de parasuicídio, um grupo que a gente chamou, eu, Márcia Amaral, o Estelita, e tinha um outro, esqueci até o nome dele, o Felipe estava em Brasília nessa época, a Tânia Lois e era o Carlos Mendonça, eu acho que ele foi depois para Portugal, era um psiquiatra. A gente tinha um grupo, a gente discutia essas questões, e aí que o Márcio Amaral trouxe o conceito de parasuicídio, eu falei, e aí, o parasuicídio, porque quando a pessoa tenta, mas ela não quer de fato se matar. Eu achei aquele conceito tão confuso, né, porque parecia que era uma forma de desqualificar a tentativa, né? Então, fiquei lembrando dessas coisas, a vontade de compartilhar com vocês. O Felipe trouxe, né, e o Fernando também, essa questão da pandemia. Eu achei interessantíssima essa sua fala, Felipe, quando você trouxe a experiência, né, da guerra na Inglaterra, das crianças, e a gente eu vejo já na clínica o impacto dessa pandemia nas crianças e nos adolescentes. Eu tenho visto isso. Primeiro, a gente tem visto vários com sintomas de fobia social, adolescentes, né? Não querem voltar para a escola, né? E aí a gente sabe que o isolamento social ele é um fator de risco. Então, a gente não sabe exatamente o impacto, mas a gente tem visto na clínica, assim, eu tenho recebido, né, situações graves de adolescentes e de crianças, né? Com sintomas graves, e, enfim, então mas o que virá daqui para frente a gente não sabe. Mas, assim, queria só fazer esses comentários, né, a partir do que vocês trouxeram. Acho que essa conversa tem várias vertentes, mas eu queria poder incluir um pouco essa questão, né, também desse momento da pandemia e do impacto nisso, né, assim, do impacto na vida das pessoas também, né? Aí, se vocês pudessem comentar um pouco sobre isso, o que vocês pensam, assim, uma ideia aqui depois. Eu estou na dúvida se eu já abro para questões, ou vocês querem comentar alguma coisa agora, o que vocês acham? E aí, fiquei pensando nas questões, eu tinha dito para a gente botar no chat, mas eu acho que tem pouca gente aqui. Se vocês se sentirem à vontade, podem falar também, né, ao invés de fazer algum comentário no chat, né? Mas aí, Felipe e Fernando, vocês querem comentar alguma coisa nesse momento? Eu prefiro ouvir as perguntas, os comentários. Eu coloquei 3 indicações bibliográficas no chat, são todas muito enxutas, de fácil leitura. Tá, ok. E Felipe, também? Tá? Ok. Então,
Vou abrir para perguntas, né, ou comentários, alguém que queira, né, estar trazendo até um pouco algo da sua experiência, enfim, acho que tem muitas dimensões aí para que a gente pode estar discutindo aqui. Quem não se sentir vontade de falar, pode colocar no chat também, né? Eu adoro quando as pessoas aparecem. Por exemplo, Pois é bom, né, ver o por rostinho das exemplo, pessoas, né? a Vanessa Klevenhusen foi minha aluna uns 10 anos atrás, fez grupo de estudos comigo. Adoraria te ver, Vanessa. O Alden está aí, meu aluno querido. Laís Danderfer é minha Olha, aluna. alguém já colocou uma questão aqui. Tem uma questão aqui. Ah, não. Oi, Valéria, você está aí? Então, gente, alguém gostaria de comentar nesse momento? Ou a gente abre para os comentários um pouco, jogar a bola de novo, porque a ideia aqui é de um bate-bola. Eu estou aqui fazendo meio de campo, né? Então... Posso fazer um comentário? Passa, Felipe. Então, aproveitando, né, o Fernando estava falando sobre né, meios de fatores de risco e fatores de proteção, e eu acho que né, são, né, do ponto de vista, né, dos estudos epidemiológicos, são os fatores que a gente tem como efetivamente intervir, e cada vez mais é importante assinalar e ampliar, identificar fatores de proteção, né? Fatores de proteção. Então, quando nós falamos, por exemplo, e ele falou alguma coisa sobre o controle, né? Sobre o controle dos meios, né? E eu estava me lembrando quando montamos lá no Instituto Felipe Nel o núcleo, e certamente era núcleo de atenção, exatamente, tinha um motivo assim, está fazendo isso para chamar atenção, e eu dizia assim, tá fazendo para chamar atenção e ninguém está dando atenção, então vamos botar um núcleo de atenção, tinha exatamente essa finalidade. E eu me lembrei, então, em relação ao que nós montamos com esses grupos de alguns contratos orais, porque não eram contratos escritos, mas contratos orais no que diz respeito ao acesso, seja a uma arma, tem uma arma em casa, é possível que... Então, vamos combinar aqui que fazer um contrato e essa arma pode ficar na casa de uma outra pessoa, porque se no momento, né, de qualquer fragilidade, do impulso, isso pode... Né, a gente tentava fazer isso de uma forma que o indivíduo também pudesse entender que ele estava dando alguma coisa. Não era um contrato que ele estava apenas perdendo alguma coisa, né? Mas que ele ainda tinha alguma coisa a pactuar na questão da vida dele. Isso era uma ideia que a gente tinha. E isso pensando numa questão que era um fator de risco assistencial, porque, como a Ana falou, era um grande ambulatório, mais de 4.000 inscritos, as consultas não podiam ser feitas num período que você pudesse conciliar a consulta psiquiátrica com a distribuição do medicamento, e as pessoas, às vezes, tinham consultas por um tempo muito maior, com uma dispensação de medicamento para esse período. Ou seja, num risco, aquele indivíduo estava levando seu próprio acesso, se ele fosse fazer uma tentativa. Então, também, como sabíamos que isso é uma questão, essa não é uma questão médica, essa é uma questão da gestão do serviço de saúde, mas passa a ser uma questão também, né, do próprio né, daquele que está atuando, né, trabalhando. Então, nesse sentido,
a negociação se passava também por alguém da família ficar com os medicamentos e ele ter um acesso menor de medicamentos. Então, e isso fazer parte também desse contrato. Eu acho que assim era um pouco assim um contrato de cuidado, né? Porque a pessoa está no momento de sofrimento, né? Quer se sentir cuidada, né? E da onde venha esse cuidado, e sendo de uma instituição de saúde, né? Os profissionais que estão ali, eu acho que o que nós pensamos naquele momento, do ponto de vista teórico, era para reforçar essa ideia, né, de que a crise não é burocrática, tinha que ter uma porta aberta, tinha que ter uma porta aberta, inclusive para os profissionais de saúde que estavam recebendo esses casos de tentativas de suicídio, e depois ficava assim, e agora? Né? Numa emergência hospitalar, dou alta, e aí? Vamos marcar como? Aonde? A gente sabia que isso tudo era muito distante, né? Aquela pessoa sair do hospital sabendo o risco de uma segunda, terceira tentativa, independente, uma outra tentativa, ela poder, e que a gente não assegurasse para ela, agora você procura um serviço de saúde. Bem, aí vai, entrega a pessoa a incumbência dela procurar um serviço que não é simples, né? Que não é simples. Então, nesse sentido, tinha isso, tinha essa questão de ter um serviço de porta aberta. O fato de ter sido dentro do Pinel não foi uma escolha inicial, porque inicialmente nós fizemos um treinamento na unidade de saúde de Botafogo, porque pensamos, não vamos tirar de dentro do Pinel, a questão não precisa ser ali, pode ser de uma unidade que faz o atendimento. Treinamos o pessoal, treinamos os professores da escola. O primeiro caso, uma jovem de 16 anos que chegou, a unidade de saúde colocou na ambulância e mandou para o Pinel. E a jovem não queria. Ela dizia, eu tentei o suicídio, mas eu não sou maluca. Entendeu? Então, a instituição já tinha já tinha todo um peso, né? Já estava, né? Já estava definido que, né, era uma instituição para pessoas com transtornos mentais, e aquela pessoa vai dizendo, não, eu não sou maluca. Eu fiz uma tentativa de suicídio, eu sou maluca, eu não quero ir para o Pinel. Acabou chegando por persistência da equipe, mas poderia também não ter chegado, com certeza. Então, acho que essa questão dos mitos e tabus, um outro exemplo que eu acho que tem a ver com o que o Fernando estava falando, eu me lembro de uma aula para um curso de psicologia hospitalar. Eu cheguei e perguntei, o que vocês acham sobre o suicídio? A resposta foi, uma parte, eu estava perguntando sobre o fenômeno, falaram sobre quem se suicida, mas eu acho que quem se suicida é corajoso. Uma outra metade diz, eu acho que é covarde. Pronto. Eu que não estava sabendo exatamente naquele momento qual era o tema que eu ia falar para aquela turma, eu disse, vamos entrar em mitos e os mitos da questão, porque isso envolve, quando perguntado a cada um, por que coragem, por que covarde, você vê que tinha questões religiosas que substanciam nas questões culturais, morais, e por aí vai. E aí, Aí a pergunta que vem em seguida, como que um profissional que está se vendo tem essa referência, como ele está lidando com esse paciente na clínica? Como que ele vai lidar com esse paciente? Né? Ou seja, tendo essa visão ou de que é um ato corajoso ou que é um ato covarde. E aí a gente, né, o trabalho, na realidade, foi um debate para chegarmos a dizer, gente, essa não é uma questão moral. Essa não é uma questão moral, não implica covardia nem coragem. Então, nós temos que sair, enquanto profissional de saúde, e ir para um outro lugar. É claro que nós estamos embebidos na nossa cultura, na nossa religião, no que quer que seja que nós adquirimos nesses milhares de anos. Mas
né? Essa é uma questão importante, porque, inclusive, interfere na disponibilidade também dos profissionais, e isso a Ana estava falando de alguma forma, dos profissionais de saúde, de lidar com uma determinada situação. Quando o Fernando diz, pode, nem sempre é prevenível, eu me lembro um relato de uma mãe que perdeu o filho e vivia por quê, quando uma vez, num evento, o Neuri disse, eu já perdi paciente, eu sou um sobrevivente de ter perdido o paciente. E essa mãe disse, ai, que bom, porque ele fazia tratamento psiquiátrico, ele fazia não sei o quê, e se suicidou. Então, sabe, assim, se perguntando, eu posso parar de me trazer esse grande porquê ele se suicidou, né? Foi embora com ele, de alguma forma. Então, a gente tem insistido também, tem pensado nessa questão dentro dos currículos, né, na graduação, mas você vê que tem uma resistência. Na UFRJ, anos atrás, ocorreu um caso de suicídio, como ocorreram vários, do edifício do Hospital Clementino Fraga, por lançamento, mas a própria, né, o conselho da universidade, não vamos tratar desse assunto, não vamos tratar, o assunto foi levado por uma professora de saúde pública. Ou seja, não tem um tabu ainda também aí dentro das estruturas né, universitárias também. Né? Então, isso é uma... Tudo bem, eu acho que a gente tem que tentar, sim, ampliar, mostrar que é um conhecimento, né? Que é um conhecimento e que precisa de estudos, ir por esse caminho, né? E que é fundamental para a formação de um profissional, para ele se sentir mais seguro. Perfeito, Felipe, muito bom isso que você está trazendo, né? Alguém gostaria de trazer alguma questão nesse momento? Só um ponto, assim, eu não pude participar desde o início, só cheguei, já eram 8 horas, não sei, né, o que aconteceu antes, mas esse aspecto, né, que eu venho, assim, que a gente precisa pensar, quando você falou que um psiquiatra, né, ou um psicólogo, alguém, um profissional de saúde mental, já pode ter perdido o paciente. E aí tem situações, né, em que, às vezes, eu me pergunto, assim, né, a pessoa está com o seu acompanhamento, está com a sua terapia, está com a sua medicação, está com acompanhamento com os profissionais, né? E por tudo que vá modelando, fazendo a modelagem, ainda vem esse sentimento, né? De não querer viver. Aí eu começo a pensar um pouco nisso, que direito eu tenho também, né? Enquanto o limite do nosso trabalho, até onde a gente pode ir, e o respeito a isso, então, é muito tênue, né? Envolve muitas questões. Então, com certeza. A um Universidade do Quebec, em Montreal, o Departamento de Psicologia e o Centro, na realidade, o Centro de Estudos de Prevenção do Suicídio, que a gente tem uma parceria, já foi fazer cursos lá, é um centro de prevenção do suicídio e eutanásia. Eles estão discutindo, do ponto de vista acadêmico, essa questão. Tá? Assim, é uma discussão, né? Quer dizer, em países que adotaram, né, como Suíça e vários outros, é uma discussão. Foi feita toda uma discussão até provocar uma mudança de legislação, né? Com certeza. Mas, olha, eu queria dar uma palavrinha sobre isso, Gláucia. É evidente que, no limite, se um sujeito leva até o final a decisão de se suicidar, ele leva até o final a decisão de se suicidar. Inclusive, uma das recomendações para a abordagem clínica do suicídio é quando você fala com alguém que está te falando de uma ideação suicida, você tem que respeitar aquilo como uma escolha, mas não como uma escolha com a qual você concorda.
Então, eu acho que esse escrúpulo a gente não precisa ter. Vamos dizer assim, dizer que é um direito da pessoa se matar, eu acho que é uma frase que eu desaconselho, porque é o seguinte, do ponto de, como dizem os advogados, do ponto de vista factual, é um direito a pessoa se matar. Mas quando você declara isso, você promove esse direito. Então já é um direito a pessoa se matar. A gente não deve declarar esse direito, porque se ela quiser exercê-lo, ela vai encontrar os meios de exercê-lo. Se chegou a nós a divisão dela em relação a isso, a ambivalência dela em relação a isso, e a ideação suicida dela, se chegou a nós, é porque ela está endereçando a um outro que, por compromisso ético, tem um compromisso com a vida e com o pacto simbólico que faz a nossa humanidade, essa ambivalência. Então, do meu lugar, eu não posso, de modo algum, consentir com isso, concordar com isso, declarar que no limite é um direito dele. Você entende? Então, eu vou dizer que eu não estou de acordo com isso. O que a gente pode fazer para impedir isso? No limite, eu lembro que, tudo bem, era um esquizofrênico, mas eu lembro de um paciente esquizofrênico que, justamente porque, num dado momento do trabalho dele, que era um trabalho de psicanálise comigo e de psiquiatria com uma psiquiatra muito boa, ele, em dado momento, se deu conta do seguinte: eu não vou me curar da minha esquizofrenia, a minha vida, daqui para frente, até o final, vai ser conversa com o doutor, no melhor dos casos, porque senão é alucinação, e as vozes falavam muito na cabeça dele. Eu não vou conseguir jamais recuperar a namorada que eu perdi na juventude. Ele era um esquizofrênico realmente muito comprometido, até corporalmente, né? Então é melhor eu me matar. Eu vou me matar. E olha que posição que eu estava, porque eu não podia ter com ele uma conversinha para boi dormir, do tipo, não, você vai ficar melhor, você vai recuperar as coisas que você perdeu na vida por causa da esquizofrenia, porque concretamente eu sabia que ele não ia. Não quer dizer que ele não pudesse eventualmente encontrar uma namorada num circuito qualquer de sociabilidade de paciente psiquiátrico, mas o que se diz em medicina, a restituição à integridade anterior à doença e às capacidades anteriores à doença, não existe na esquizofrenia. E na dele, particularmente, ele era muito comprometido. Então, eu não podia dizer para desmenti-lo quanto ao diagnóstico que ele tinha feito para a vida dele. Mas eu podia dizer, mas eu não concordo com isso. Eu não concordo com essa solução. Não, eu não posso. Porque ele dizia assim, deixa eu ir para casa. Ele estava no meu consultório e dizia, deixa eu ir para casa. E eu dizia para ele, eu não posso deixar você sair daqui dizendo isso. Mas de um jeito também que, na minha relação com ele, eu sabia que, ao dizer isso, eu não estava dizendo para ele assim, para ele mentir para mim para poder sair, não. Ele sabia que eu não ia acreditar em qualquer coisa que ele me dissesse, né? E eu fiquei um tempão com ele no consultório, até que ele me disse assim, num dado momento que eu achei que a conversa tinha ganho um outro rumo, que ele estava diferente, ele falou assim, posso ir agora, doutor? E aí eu ouvi, no modo como ele pronunciou esse agora, um reconhecimento no discurso dele de que ele estava numa condição diferente do que ele estava pouco antes. Aí eu falei, pode, mas eu quero que você venha amanhã. E ele, de fato, veio. Enfim, então, isso eu estou falando de um esquizofrênico, mas, assim, por exemplo, eu atendia já antes da pandemia uma paciente neurótica que foi morar fora do Brasil acompanhando o marido. E ela foi numa condição em que ela não sabia e não tinha como aprender a língua do país para onde ela foi, não conseguiu, portanto, se colocar em nada profissionalmente, nem academicamente, e, portanto, ela que já tinha uma condição meio depressiva, começou a ter uma ideação suicida grave. Eu, mais de uma vez, eu estou dizendo antes da pandemia porque eu quero dizer que já antes da pandemia, portanto, eu a atendia online, por chamada de vídeo. Não me lembro se era Skype na época, nem conhecia o Zoom. FaceTime, não me lembro. Mais de uma vez, nesse tempo em que eu atendia nesse outro país, mais de uma vez eu perguntava para ela, você está sozinha agora? Estou. Que horas o seu marido chega do trabalho? Você me avisa quando ele chegar? Ou você me autoriza a mandar uma mensagem para o seu marido dizendo que você está precisando que ele te acompanhe hoje, que ele cuide de você hoje? Ou então, na hora que seu marido está no trabalho, você tem alguém que você me autoriza a entrar em contato aí nesse país em que você está, se eu precisar falar com alguém?
Então, assim, a gente não deve jamais ter uma posição que, no limite, consinta que isso pode ser a solução de um paciente. O que é diferente de se arvorar sei lá, em baluarte da vida e dizer que não pode, que é imoral. Não, nada disso. Uma posição serena, clínica, contida, porém decidida. Decidida. Bom, eu acho que foi a minha última intervenção, Ana, né? Porque pelo que vocês me disseram do tempo aí do debate, a gente já está terminando, já tem gente saindo. É horrível quando um debate a sala esvaziando. Pois é, né? Tá tão bom, a gente se distraiu, eu estava aqui, né, até trocando no chat com a Roberta exatamente sobre isso. Falei, caramba, a gente combinou um tempo, né? Mas, assim, eu gostaria de agradecer vocês, mas ver se o Felipe gostaria de fazer uma fala final, né? E você também, só para a gente finalizar aí. Felipe? Olha, agradecer, eu acho bom a gente, né, tá sempre debatendo, e independente do tamanho dos grupos que a gente possa estar envolvendo, mas eu acho que é importante, acho que é assim que a gente vai construindo um cenário também mais convidativo, né, para a atuação nesse campo, ou em qualquer outro, na realidade, né? Então, muito obrigado e vamos em frente. Fernando, Não, só agradecer o convite, foi muito bom o estímulo para voltar a esse tema, me deu até vontade de voltar a dar a eletiva de suicídio de novo, porque como os alunos da PUC mudam a cada 4, 5 anos, já tem uma galera aí que vai ser bom. Então, agradeço esse estímulo que vocês me deram para voltar ao tema. Ai, que bom, gente. Eu gostaria de agradecer imensamente, foi um prazer estar com todos vocês aqui, né? E espero que a gente possa ter outras oportunidades como essa, né? Assim, acho que é boa essa coisa da gente poder conversar, trocar, e a internet nos possibilita, isso é uma coisa que a pandemia nos trouxe, né? Ela nos trouxe isso de presente, nessa possibilidade da gente trocar. A Ângela está lá no Ceará, né? A Valéria está onde? Nem lembro, no Espírito Santo, eu acho, nem isso? Minas, alguma coisa assim. Minas, né? Então, assim, fantástico isso. Felipe, você está onde mesmo? Petrópolis. Petrópolis. Eu estou em Rio Claro, no interior do estado, do sul do estado, então isso é fantástico, né? Então, gente, muitíssimo obrigada a vocês, Fernando, Felipe, e a todos vocês que estão aqui conosco até agora, tá? É um prazer poder trocar com vocês. E boa noite, e se cuidem. Tá? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, Vanessa. Tchau, Ana. Felipe, eu vou te ligar. Tchau. Roberta, querida.